Pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Você está em qual desses três? É sobre isso que nós vamos falar nas previsões da semana de 24 a 30 de outubro. Bye bye outubro, como está correndo, né, gente? Se bem que outubro teve mais ou menos uns 80 dias para vocês também, que para mim, sim. Essa é uma semana muito, muito importante. Primeiro porque nós temos no domingo, dia 30, com o Sol em Escorpião e a Lua em Capricórnio, o segundo turno das eleições, que promete muito embate, muito acirramento da violência e de fake news, e a gente precisa, tô toda de branquinho, inclusive tô com uma produção a lá Iemanjá pedindo para que ela traga no nosso coração e na nossa mente paz. Então vamos vibrar muito e usar muito branco nessa semana. Mas o que nós temos aí com grandes importantes mudanças é que Saturno voltou ao seu movimento direto no domingo. Uhul! Comemorem Touro, Leão, Escorpião e Aquário, signos fixos que estavam sofrendo muito com essa retrogradação. E essa frase que eu abri é muito de Saturno. Saturno é realista. Saturno é aquele planeta que nos chama para maturidade, para responsabilidade, para pontualidade, para o pragmatismo. Saturno rege Capricórnio. Conhece pessoas de Capricórnio? Elas são super pé no chão, às vezes com certo pessimismo, mas muito maduras. Porque todo signo tem o seu lado solar e o seu lado sombrio. Vamos combinar. Agora, antes de mais nada, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou a Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga, runemal, escritora, publicitária, mãe de pets, mãe de filhos, amo a natureza, estou aqui com a natureza à minha volta. A natureza é um dos melhores remédios que a gente pode ter até o final do ano, seja no meio da mata, como eu estou, mas também pode ser ali num parque, que você pise na grama, que você toque nas plantas e também ter pets. O pet que você quiser. É claro que um peixinho, ele também é maravilhoso, mas você não vai ter tanto contato quanto um gatinho, um coelhinho, um cachorro, enfim, tudo junto e ao mesmo tempo uma tartaruga. Vamos lembrar que no final eu vou tirar, eu estou bastante com tarô, mas depois eu vou trazer as cartas do baralho cigano, tem as runas também para os 12 signos. E hoje no final do vídeo, então fica até o final, eu vou falar como o eclipse do dia 25, terça-feira, às 7h48, eclipse solar parcial no grau 2 de Escorpião, impacta os 12 signos. Alguns signos pegam bonança e outros pegam desafios. Então fique até o final, e se você não se inscreveu no canal, clica no sininho para receber as notificações, dá um joinha, não só visualize, mas dê um joinha, porque isso é importante para o canal crescer. Faça os comentários também, compartilhe com pessoas que gostam dos assuntos que eu abordo aqui, que é os assuntos que você também gosta muito. Então vamos falar um pouco dessa semana. Nós começamos já a semana com Sol e Vênus em Escorpião. Saímos da temporada de Libra, que é aquela temporada de olhar buscar o caminho do meio. Libra é um signo de conciliação, extremamente civilizado, extremamente tem uma energia muito grande de harmonizar com as outras pessoas. Às vezes fica muito em cima do muro, né? Porque muitas vezes o libriano, para não bater de frente com ninguém, acaba não se posicionando. Essa é a sombra do signo de Libra, porque todos os signos têm o seu lado sombrio, sim. E nós entramos numa temporada de Escorpião, que é a temporada do intenso. Então nós vamos ter um segundo turno na temporada mais intensa do zodíaco. Escorpião, todos temos no nosso mapa, em algum setor. Ele nos ensina a transmutar, deixar, cortar, tirar, eliminar, transformar. Tem uma relação muito forte com ir no profundo das nossas questões e limpar.
purgar. O escorpião é aquele cirurgião que ele abre uma parte do corpo e ele tira tudo que não serve. E a gente vai precisar fazer isso nessa temporada. A gente vai precisar visitar o sótão da nossa vida e principalmente aqueles lugares que, eu vou falar de pertinho, sabe aqueles lugares que a gente não quer tocar porque causa dor, causa tristeza, aqueles assuntos tabus. Escorpião tem uma ligação muito forte com as questões de morte. Eutanásia é um tema que vai ficar forte agora, porque é um tema de escorpião. Ele está ligado à sexualidade, o transcender através de uma relação sexual, né? Ele está muito ligado ao gozo, ao prazer. E o escorpião, quando vibra no negativo, ele está muito ligado à destruição, a ressentimentos, a vinganças, né? Tem toda essa questão. A gente traz esse traço em todos nós temos esse traço. Tem uma relação muito forte com espiritualidade, com mediunidade. É dificílimo você encontrar um escorpião que é extremamente sensitivo. Essa é uma dádiva para o signo. E aí essa temporada ela pede muito que a gente visite os nossos lugares de dor, de incômodo. E isso mexe muito com as relações, as nossas relações afetivas, familiares, profissionais, porque aquilo que nos incomoda com certeza vai virar uma pauta nessa semana e por 30 dias, porque não só temos um Sol em Escorpião, mas também temos uma Vênus em Escorpião. Quem tem Vênus em Escorpião é extremamente erótico. Tem um magnetismo poderosíssimo. Às vezes você vê, né? Tem pessoas que estão fazendo uma coisa ali comum, tipo, sei lá, tirando lixo, e você olha e você fala, que sensualidade. Há um poder de atração grande demais em quem tem Vênus em Escorpião. E ó, vamos lembrar que não é porque você é Escorpião que você tem Vênus em Escorpião. Escorpião, ele pode, Vênus pode estar no seu signo, no anterior ou no posterior. Então é comum ter escorpianos com Vênus em Escorpião, mas também pode ter uma Vênus em Libra ou uma Vênus no signo posterior, que é Sagitário. Eu entendo que Vênus em Escorpião leva muito a sério as relações. Se você trair uma pessoa que tem um Vênus em Escorpião ou um Sol em Escorpião, esqueça, você não vai ter uma segunda chance. Escorpião não lida bem com traição, é um signo extremamente leal. Eu vou mudar aqui porque o Sol já está batendo na minha cara e ele pede essa lealdade. Então vamos falar um pouquinho dessa semana. Eu estou aqui com a minha colinha. A terça-feira, 7h48, eclipse solar parcial. Esse é um dia que eu sugiro que você faça coisas leves, coma alimentos leves, se vista o mais claro possível, não tente entrar em embate, DRs, não tente fazer questão de nada. Esse não é um dia de situações muito importantes. Já tem um vídeo aqui sobre o eclipse, se você não viu, então dá uma olhada aqui no canal Jaque Astróloga, e eu vou falar no final como ele impacta os 12 signos, tá? Então, essa terça-feira, eu particularmente faço a minha rotina, mas eu não marco nada de muito importante, porque não, em geral não dá certo, tá certo? É simplesmente isso. Aí no dia 28, que é a sexta-feira, Júpiter volta para Peixes. Atenção, piscianos, virginianos, geminianos e sagitarianos, isso é uma boa notícia. Júpiter é o auspicioso, é aquele que promove presentes na nossa vida. Ele traz benesses, bonanças, farturas, e ele está retrógrado e ele volta para Peixes. Ele vai ficar em Peixes até o dia 31 de dezembro, e aí ele se despede definitivamente e volta para Áries. A Júpiter em Peixes vai promover muito a empatia, a solidariedade, a fé, a religiosidade, mas ele também vai promover muito o fanatismo, e é o que a gente está vendo agora, né? As eleições virou uma guerra religiosa, né? Se você é da esquerda, você vai para o inferno. Se você é da direita, você vai receber o céu. Essas coisas são muito malucas, que não é por aí, né, gente? Assim, não é porque você é de um partido ou de um time de futebol que você é menos ou mais. Nós somos muito mais do que um partido, do que sabe,
para quem você torce ou para quem você não gosta. Nós somos muito mais do que isso, mas eu percebo que Júpiter, voltando para Peixes, ele vai trazer um pouco mais de paz e pacificar mesmo as pessoas. Isso é ótimo. Ele vai promover muita chuva de novo, então fica um alerta aí, principalmente para Minas Gerais, aquela região de montanhas do Rio de Janeiro. A gente deve ter mais chuva, porque Júpiter, onde ele toca, ele amplia. Peixes está ligado à água, ao mar e tudo mais. Mas esse dia, que é o dia 28, sexta-feira, ele é muito especial porque, de novo, é como se o céu mandasse uma nuvem de esperança para todos nós com esse Júpiter em Peixes. E é claro que ele vai promover para os signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, mais sorte, mais facilidade. Isso é ótimo. E aí no dia 29, às 16h22, então anota esse horário para fazer um ritualzinho, eu vou passar agora. Mercúrio da comunicação, das ideias, entre Escorpião, que é profundo. Então a mediunidade se aflora, fica muito ligado nos seus sonhos, nas suas sensações, sabe aquela coisa assim? A intuição, ela é silenciosa, ela não é aquele tamborzão, ela fala assim muito silenciosamente no seu ouvido. Se você não está acostumado a ouvir, ela quase que é um sussurro. Mas essa intuição, ela é muito boa. E sabe aquela coisa, se você está pronto para ir num lugar e está pensando o tempo inteiro em talvez não ir, talvez desistir, desista, porque a sua intuição dizer não vai não. Alguma coisa que não vai ser legal vai acontecer. A mediunidade se aflora demais com Mercúrio em Escorpião, e imagina, e Júpiter em Peixes, é muito bom para a gente que trabalha com esoterismo, com misticismo, com astrologia, para os psicólogos, para os terapeutas, para todas as pessoas que trabalham com as doenças emocionais e espirituais. Então esse é um dia positivo. E aí às 16h22, com Mercúrio entrando em Escorpião, escreve uma carta para você, se perdoando. É uma carta assim, de tudo aquilo que você quer pedir de perdão pelo que você fez ou deixou de fazer. Mercúrio em Escorpião vai conseguir fazer a gente mergulhar muito profundamente nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. É muito comum que com Mercúrio em Escorpião a gente resgate, às vezes fisicamente, cartas, fotos, vídeos, que tragam um clique, que te dê uma outra dimensão do que você está passando. Isso significa também que você pode ter sonhos mais profundos, isso tudo fica super potencializado. Então, dia 29, às 16h22, escreva uma carta para você, pedindo perdão por aquilo tudo que você pensou, falou, que te magoou, que te desqualificou, que te jogou para baixo. Eu sempre gosto de escrever as cartas e depois queimar. Eu uso sempre 2 elementos da natureza, lápis, porque grafite é da natureza, e fósforo. Queima e joga, sopra, sabe? Esse é um ritual de perdão pra gente, sabe? Não é uma carta pro seu querido, é para você mesmo. E aí no dia 30, o dia das eleições, nós vamos ter Marte entrando em sua retrogradação, ele está no signo de Gêmeos até o dia 12 de janeiro. E aí o Marte, que está num signo que é super falante, mas também é muito, às vezes dispersivo, muito agitado, então nós vamos ficar ainda mais. O Marte retrógrado é como um guerreiro que está aprisionado, então às vezes ele é uma grande panela de pressão que pode estourar. A sugestão é, se você é de Gêmeos, de Virgem, de Sagitário ou de Peixes, que você é o mais afetado, ou se você tem um ascendente ou uma lua em Gêmeos, pratique mais o ócio criativo, ler, caminhar, mexer com plantas, nadar, fazer atividades físicas com água.
pintar mandala, porque você vai ficar numa pilha, né? E aí, nesse dia a gente ainda tem as eleições, que vai subir um vídeo específico sobre esse dia do céu. Eu vou ser absolutamente técnica, e o astrólogo é como ou a pessoa da meteorologia. Não interessa se ele odeia a chuva. Se existe chuva naquele dia, ele é obrigado a dizer que vai ter chuva. A ideia desse vídeo é dizer como que os mapas do Lula, Escorpião, do Bolsonaro, Áries, e do Brasil, que é do signo de Virgem, com ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos, vão, qual o impacto e qual que é a tendência para um ou para outro, para a gente entender. Mas vamos lembrar que, independente do presidente que entrar, 2023 é um ano de muita recessão, de uma crise mundial e uma crise no Brasil. Nós vamos ter uma crise de valores com grandes escândalos de corrupção e uma crise econômica muito, muito forte. Quem acha que 2020 foi o pior ano da vida, então aguarde 23. E isso não é para ser pessimista, isso é para ser realista. Sabe o realista que ajusta a vela para aquele vento? É isso, você precisa se ajustar para o que vem o ano que vem. Você tem gordurinha para queimar? Então guarde essa gordurinha. Se você não tem essa gordurinha, você vai ter que ser criativo para criar mecanismos de passar por 23. Nós temos, quando a gente analisa o mapa do Brasil, nós temos um início de melhora significativa a partir de 2026. Então, nós temos um tempo longo até chegar 2026, tá certo? Agora, eu vou tirar um tarozinho para os 12 signos rapidamente, porque eu quero falar sobre como impacta os eclipses nos 12 signos. Então, Ariano, pensa aí numa pergunta, a resposta para você é: para de gastar. Para de vibrar na sombra, para de consumir demais. O diabo é um alerta. O que está pegando que você está compulsivo? Taurino, o que a gente tem nessa semana? O louco. Seja mais divertido, seja mais descontraído, brinque mais, não se leve tanto a sério, porque, sabe, a pessoa mal-humorada, ela adoece os rins. Geminiano, o que a gente tem? A torre. O que vai ter que demolir? Não vai ser fácil, não vai ser agradável, mas é necessário. Cancerianos, o que a gente tem aqui nessa semana para vocês? A justiça. Temas ligados à justiça. Você está devendo alguma coisa para o governo? Talvez ele bata, você receba uma notificação essa semana, né? Uma justiça mais dura aqui. Canceriano, né? Leoninos, a gente tem o Papa. O Papa, ele fala muito de se empoderar, acreditar na sua capacidade intelectual. Que curso que você está precisando voltar? Virginianos, o Mago, muita destreza intelectual, muita habilidade de negociação para você. Librianos, a gente tem nessa semana o Pendurado. Não vai ser uma semana fácil, uma semana que você vai ter que sacrificar alguma coisa que vai doer, mas que lá na frente vai ser melhor. Escorpianos, a gente tem um eclipse no seu signo e olha isso, eu não escolhi, hein? Semana de o que vai morrer, o que vai encerrar. A morte não é um arcano fácil, tem alguma coisa que deixa aí que é preciso, né? Para evoluir, a gente precisa deixar algumas coisas. Sagitarianos que estão pilhados, olha que legal, o imperador, ele fala de empreendedorismo, notícias boas sobre trabalho, talvez uma oferta de trabalho. Capricornianos, a gente tem a temperança, calma, moderação, tem notícia boa vindo aí, talvez da família de um querido que está adoecido e que está melhorando. Aquarianos, o que a gente tem essa semana? A roda da fortuna, um ciclo está fechando para outro iniciar e tem a ver com carreira, transição de carreira, profissão. E para encerrar aqui no oráculo, a gente tem esse ano o melhor arcano
que eu tirei hoje, né, desses, a estrela, hora de brilhar, hora de subir no palco e deixar que as pessoas vejam o seu melhor. Eu quero falar um pouquinho, também rapidamente, para esse vídeo não ficar longo, sobre como impacta, eu fiz aqui uma colinha, como impacta os 12 signos no eclipse, tá? O eclipse, ele mexe com todos nós, independente do signo, ele mexe com a natureza, mas alguns de um jeito mais forte e outros menos. Então, vamos falar de Áries. Arianos, a gente tem uma mexida ali no setor de impostos, de financiamento ou de dívidas. Isso pode ser negativo, com você recebendo uma notificação de algo que você nem lembrava que devia, ou que você receba de alguém que está te devendo, ou que o financiamento que você pediu para o banco saiu. Então, pode ser uma dessas duas frentes. Porque aqui eu falo de um jeito muito simplista. A gente precisa ver se os aspectos, eles acontecem de um jeito, um ângulo harmônico ou desarmônico. Mas o tema de vocês é casa 8, que é a casa do imposto, daquilo que eu tenho que receber ou pagar. Os taurinos são dos 4 mais impactados. Eu vou falar, cada vez que aparecer os impactados, eu falo, vai mexer particularmente no casamento. Seu casamento tá ruim, seu casamento tá com problema, é um chão que tá mexendo, pode ser que daqui até 6 meses, que é o tempo do eclipse, hein? Não significa que é agora no dia 25, mas a partir de agora, no 25 até 6 meses, há mexida para todo mundo com o eclipse, a vigência do efeito do eclipse. Ele vai mexendo no seu casamento, e se esse é um casamento que estava se mantendo, sabe quando você está mantendo uma parede que ela está para desabar, ele vai desabar, então pode ter divórcio aí na parada. E também na sociedade pode ser que você decida romper com o seu sócio, ou o contrário, o seu sócio venha te dizer que não dá mais. Então tem uma mexida não fácil para os taurinos. Os geminianos, a gente tem um pedido de olhar para as questões de saúde, de rotina e de hábitos. Ótima fase para deixar o cigarro, o açúcar, o sedentarismo, marcar os check-ups todos a partir de agora. Agora, cirurgias, não faça cirurgias no eclipse. Não faça tratamento de canal no eclipse. Não faça nada que seja mais significativo num dia de eclipse, né, gente? Simplesmente não dá. Mas ele promove um pedido para você olhar a saúde de um jeito mais responsável. Isso pode ser interessante. Os cancerianos podem engravidar. Se está querendo engravidar, pode ser que você descubra que conseguiu engravidar, que o tratamento para fertilização in vitro deu certo, ou, por exemplo, que seu filho ou sua filha vão ser pai ou mãe. Isso também pode ser. Então, tem uma notícia boa com relação às questões de filhos para você, ou notícias boas com relação aos filhos que vocês têm, né? Para quem tem filhos. Os leoninos também têm um impacto difícil, e esse impacto difícil é ali na base, na família. Então, é possível que o seu pai, você, leonino, então o pai adoeça. Casa 4, ela fala do pai, haja problemas, então tem que reunir com os irmãos para decidir se vai levar os pais para um daqueles lugares, né, para a terceira idade. Então tem toda uma mexida ali. Às vezes imóvel, você tá alugando e o proprietário pede o imóvel e te diz assim, vendi, sabe? E aí você fica meio vendido, né, assim, de um jeito negativo. Ou às vezes a prefeitura te notifica que na rua que você mora, todos os imóveis vão ser demolidos para construir, sei lá, o metrô. E aí daqui a 6 meses você vai ter que se reprogramar. A gente tem esse aspecto aqui, tá bom? Aí com virginianos, a gente tem um aspecto positivo, ele é um ângulo positivo, então viagens curtas devem se intensificar nesse momento para trabalho ou para estudos, relações se aproximam mais com irmãos. Às vezes os irmãos podem vir com notícias que vai mudar de país, que vai ser pai, ou que teve uma promoção, e a mente, né, do virginiano, que é muito pragmático, mas que é muito crítico, dá aquela aliviada. Isso é positivo, tá? Aí, para os librianos, a gente tem
vai mexer no dinheiro, então na sua capacidade de gerar recursos. Às vezes uma criatividade para ter uma segunda renda, então assim, já que eu sou DJ à noite, agora durante o dia eu estou fazendo bolo de pote, estou vendendo, isso melhorou a minha condição financeira, porque você se sente mais talentoso para ir atrás de melhorar isso aqui, os seus recursos. E pode ser também que alguém que estava te devendo pague, e é sempre uma notícia muito positiva, né? Os escorpianos, eles são afetados muito no corpo, porque o eclipse é no grau 2 de escorpião. Então, gente, se você é escorpião, tem ascendente escorpião ou tem uma lua escorpião, essa é uma semana de não pilhar, não ficar na ira, não rosnar e nem mostrar os caninos, porque vai mexer no seu corpo, vai impactar o seu corpo físico. Se você está fazendo aniversário no 24, no 25 ou no 26 de outubro, nós vamos ter uma revolução solar onde os temas de saúde e de doença vão ficar muito intensos. Né? Então, porque esse eclipse, ele traz à tona aquelas coisas que às vezes estavam escondidas. E aí você foi fazer um exame e descobre que você está com um distúrbio hormonal, que você vai ter que fazer um tratamento novo e tal, vai mexer muito com o seu humor, vai te deixar muito nostálgico, segura a onda, evita preto e vermelho, tá? Eu tenho falado muito, não que eu não gosto dessas coisas, eu amo, mas, gente, não dá. Sagitarianos, esse eclipse, ele vai mexer na sua fé, nas suas crenças, na sua espiritualidade, vontade de ficar mais calado, de ficar mais sozinho, ou fazer uma viagem com conotação espiritual, retiro espiritual, uma caminhada que é um encontro com você mesmo. Ele vai diminuir a sua resistência imunológica, então está com mais susceptível a resfriado, a essas questões que você pode ter no seu dia, geralmente, não é? Mas não é um entristecimento, é uma necessidade de encontro com você, com a sua fé, com seus guias, com seus mentores. Ótimo para você, sagitariano, começar um curso de astrologia, de tarô, de baralho, de runas, de, radiestesia, enfim, de tudo aquilo que é saúde, e é uma saúde espiritual. Tá certo? Os capricornianos também vão ter um ângulo bom, então isso vai mexer com seus projetos de futuro. De repente você está pensando em se associar a um novo grupo, e esse grupo ele está visando algum bem para o coletivo, ou você vai virar síndico do prédio, ou você vai ser a pessoa que é o representante na empresa perante os chefes, e você vai ter mais visibilidade. Deve pintar um voluntariado muito positivo, que vai ser que você ajuda o outro e que você também é ajudado. Pode ser que você tenha notícias positivas de amigos que foram promovidos, que mudaram de casa, que conseguiram um grande feito e tudo mais. Aquarianos, nós vamos ter uma mexida importante no meio do céu, na casa 10, e ali vai mexer com os seus projetos de trabalho, com a sua carreira. Transição de carreira, se você está buscando isso, provavelmente você vai ter essa certeza. Às vezes acontecem mexidas ali que te deixa assim, falando, bem, esse é o sinal que eu precisava para mudar. Ou se você não muda de carreira, mas você muda estratégias dentro do seu trabalho, porque o eclipse, ele apaga alguma coisa que você estava insistindo ali profissionalmente e traz uma nova, né? O eclipse é sempre para uma evolução. Às vezes ele nos tira da zona de conforto, mas é sempre para nos evoluir. Então daqui agora até 6 meses, aquário, acidente aquário ou lua em aquário, a gente tem uma mudança importante nas questões profissionais. E para encerrar, para os piscianos, nós vamos ter também um ângulo positivo, que pode ser que você volte para a universidade, faça uma pós, ganhe uma bolsa de estudos para ir para o exterior, fazer aquele curso que você tanto queria. Pode ser que aquele visto de cidadania você consiga, o green card que você está tanto querendo ali dos Estados Unidos. E viagens internacionais devem estar sendo programadas agora. Às vezes você está ali surfando na internet e descobre uma promoção de uma viagem para um país que você queria muito, e você efetua isso nesse momento. Então é isso, gente. O eclipse, ele vai ter aí uma vigência de 6 meses nas nossas vidas. Ele mexe muito porque é em escorpião. Escorpião não é raso. Escorpião é aquela pessoa que entra no mar e mergulha, vai no fundo do mar tirar
todo o lixo e todas as preciosidades. O que você precisa tirar? Comenta aqui para mim. É lixo ou preciosidade? Eu deixo um super beijo. Te convido para ir lá no Instagram, Jaque Astróloga, que ali também tem muito conteúdo lá, várias vezes ao dia. Um beijo super grande. Namastê.